Influência. Eu moro em Recife há 18 anos, mas eu sou daqui de Cruzeiro, cidade aqui próxima, que todos vocês conhecem. E pelo menos 2 vezes no ano eu passo uma semana de férias aqui com os meus conterrâneos cruzeirenses e sertõenses. Então, por isso é um prazer imenso estar no meio de nossos irmãos sertõenses. O tema que me foi dado é para falar sobre as mudanças ocorridas na Previdência recentemente. Então, vamos pegar mudanças que ocorreram nesse semestre de 2015, no primeiro semestre de 2015. No penúltimo dia de 2014, no dia 30 de dezembro de 2014, vocês devem lembrar que foi publicada uma medida provisória, a número 664. Aquela medida provisória ela trazia mais mudanças do que na verdade aconteceu, porque muitas daquelas mudanças que tinham na medida provisória número 664, elas foram rejeitadas pelo Congresso Nacional. Então, as que foram rejeitadas, nós não vamos aqui tocar nelas, porque voltou para ser o que era antes, né? Só a título de exemplo, a pensão por morte, que conforme a medida provisória seria 50%, acrescido de 10% a cada dependente, ele estava assim, que aquilo não foi aprovado. Então, o valor da pensão por morte hoje volta a ser 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se tivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento. Ou seja, no aspecto do cálculo da pensão por morte, voltou a ser como era antes. Então aqui, nós vamos tratar do que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Essa medida provisória número 664 já foi convertida em lei. A lei fruto da conversão é a lei número 13.135. Mas vamos começar logo por algumas mudanças relacionadas com o segurado empregado doméstico. Essas mudanças relativas ao segurado empregado doméstico, elas são frutos da lei complementar número 150, que é uma lei do dia 1º de junho desse ano, uma lei bastante recente. Essa lei veio regulamentar aquela emenda constitucional número 72, que muita gente chamava de PEC das domésticas. Aquela emenda constitucional 72, ela estendeu aos empregados domésticos muitos direitos dos empregados regidos pela CLT. Alguns daqueles direitos entraram em vigor de imediato e outros estavam na dependência de uma lei complementar para regulamentá-los. Então, essa lei, número 150, ela veio exatamente regulamentar esses direitos que ainda estavam na pendência de regulamentação. Aqui, a lei complementar, logo no artigo 1º, a lei complementar número 150, ela trouxe um novo conceito para o empregado doméstico. Agora, é muito parecido com o conceito antigo, que já estava lá na lei 8.203, na lei 8.212. Agora, aqui nessa parte, aqui no final, 2 dias por semana, isso é a grande novidade que tem no conceito, porque era algo que não existia no conceito anterior. O conceito anterior dizia apenas que para ser empregado doméstico ele tinha que prestar serviço de forma contínua. No entanto, o que é continuidade? A lei não dizia. Para você considerar que o empregado doméstico presta serviço de natureza contínua, é preciso que ele trabalhe quantos dias por semana. A lei antiga não falava, essa lacuna da lei era preenchida pela jurisprudência trabalhista. Aí, geralmente, cada tribunal, cada TRT tinha a sua própria jurisprudência. Tinha uma, tem que ser 3 dias por semana, outro tem que ser 4, outro tem que ser 2. Agora não existe mais problema. A lei complementar agora deixou claro. Para ser empregado doméstico, tem que prestar serviço de natureza contínua, e o que é a continuidade? A lei diz, tem que trabalhar por mais de 2 dias por semana. Então, se você está na sua casa tem uma pessoa que vai 2 vezes por semana fazer uma faxina, fique tranquilo, ela não é sua empregada doméstica. Para fins previdenciários, ela seria o quê? Seria segurada como contribuinte individual, porque para que se diz que a natureza é igual. Agora, se ela trabalha na sua residência 3
3, 4, 5, 6 vezes por semana, aí sim ela é empregada doméstica. Então, com relação ao conceito de empregado doméstico, essa é a principal novidade. Ficou estabelecido algo que era um vazio na lei, uma lacuna da lei, agora foi preenchido. Para ser empregado doméstico, tem que prestar serviço ao empregador por mais de 2 dias por semana. Aqui, ainda em relação ao empregado doméstico, aqui aparecem 2 direitos previdenciários que foram estendidos ao empregado doméstico. Foi alterado esse parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.213 e o empregado doméstico ele passou a ter direito ao auxílio acidente. Aí você pergunta, mas não comendo nem o nome do empregado doméstico aqui. O nome do empregado doméstico estaria aqui, ó, nesse inciso 2, né? E o parágrafo 1º diz: somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11. Aí o empregado doméstico está aqui no inciso 2. Então, antes, o empregado doméstico não tinha direito ao auxílio acidente, né? Geralmente, naquele tempo, quando eu dava aula, eu dizia: o empregado doméstico só tem direito ao acidente, mas não tem direito ao auxílio acidente. E agora, não. Agora eu não posso mais dizer isso. Os empregados domésticos agora têm direito ao auxílio acidente, né? Auxílio acidente é aquele benefício que, geralmente, quando eu estou dando aula, eu peço para o aluno anotar na caderneta, porque tem que acontecer 4 eventos para que o segurado tenha direito ao auxílio acidente, né? O primeiro, obviamente, é o acidente, né? Não existe auxílio acidente sem acidente. Não precisa ser acidente de trabalho, pode ser um acidente de qualquer natureza, né? Bem, a segunda coisa é a consolidação das lesões. Quando o segurado sofre um acidente, ele não tem direito ao auxílio acidente logo de imediato, né? Ele tem que esperar a consolidação das lesões. Aí depois, terceiro, tem que ficar sequelas definitivas. Se ele ficar totalmente curado, não vai receber auxílio acidente. Em decorrência do acidente, tem que ficar sequelas definitivas. E por último, essas sequelas terão que reduzir a capacidade para o trabalho. Aí, nesse caso, o segurado tem direito a receber auxílio acidente e agora o empregado doméstico também tem direito a receber auxílio acidente se acontecer esses 4 eventos aí que eu falei, né? Acidente, consolidação das lesões, sequelas definitivas e redução da capacidade para o trabalho. Outro benefício que o empregado doméstico passou a ter foi o salário de família, né? Antigamente a redação era assim: o salário de família será devido mensalmente ao segurado e empregado. Aí aqui no lugar desse inclusive tinha exceto. Salário de família será devido mensalmente ao segurado e empregado, aí tinha exceto ao doméstico e ao trabalhador russo. Agora o que mudou aí? No lugar da palavra exceto, a lei complementar número 150 trocou a palavra exceto pela palavra inclusive. Então o empregado doméstico foi incluído como beneficiário do salário família. Salário família é uma cota em torno de R$26 e o segurado tem direito, se ele segurado for de baixa renda e se ele tiver filhos menores de 14 anos ou inválido. Aí terá direito a uma cota de salário de família em relação a cada filho menor de 14 anos ou inválido. O empregado doméstico já tem esse direito. Se você tem uma empregada doméstica ou um empregado doméstico que trabalha na sua casa, procure saber se ele tem filhos menores de 14 anos ou inválido. Se tem, você terá que pagar o salário de família para ele, mas você paga e pode deduzir da sua contribuição previdenciária, porque na verdade o salário de família é um benefício previdenciário. Então quem assume o ônus financeiro da concessão do salário de família é a Previdência Social. O empregador paga e deduz lá na contribuição previdenciária. Então quem tem empregado doméstico, veja isso, se o seu empregado doméstico tem filhos menores de 14 anos ou inválidos. Então, tem esses 2 benefícios aí que os empregados domésticos passaram a ter. Aqui também houve uma alteração na contribuição do empregador doméstico. Essa alteração
ainda não entrou em vigor. Ela só vai entrar em vigor a partir da competência outubro. Competência outubro, que o empregador doméstico tem até o dia 7 de novembro para recolher. Então, por enquanto, a contribuição do empregador doméstico ainda continua sendo 12% do salário de contribuição, conforme o artigo 24 da Lei 8.212. Mas a partir da competência outubro de 2015, muda. Na verdade, no tocante à contribuição do empregador, na verdade ela foi reduzida, não é isso? Olha aqui, o inciso 2 ali, 8%, atualmente é 12%. Agora, a contribuição patronal em si foi reduzida, mas foram acrescentadas outras contribuições a ser pago pelo empregador doméstico. Aquele inciso 1 ali não é uma contribuição do empregador doméstico. Ele tem que recolher porque ele desconta, retém quando paga o salário ao seu empregado doméstico, ele desconta, por isso que ele tem que recolher também. O inciso 2 é a contribuição previdenciária patronal. O inciso 3 é a contribuição do seguro acidente de trabalho, do SAT, que é de 0,8%. O inciso 4 é o FGTS. Agora, a partir da competência de outubro de 2015, o empregador doméstico vai ser obrigado a recolher FGTS, 8% do salário do empregado. O inciso 5. O inciso 5 é uma indenização compensatória. O que é essa indenização compensatória? Quando uma empresa demite sem justa causa ao empregado, a empresa tem que pagar uma multa correspondente a 40% do montante da FGTS, não é isso? O empregador, ele também vai pagar isso, mas ele já vai mensalmente adiantando esse pagamento. E esse dinheiro vai ficar sendo depositado em um fundo, e quando o empregado doméstico for demitido, o empregado doméstico saca esse dinheiro. Se o empregado doméstico for demitido por justa causa. Perdão. Se o empregado doméstico for demitido sem justa causa, quem saca é o empregado doméstico. Se o empregado doméstico for demitido por justa causa, quem saca é o empregador. Se o empregado doméstico for demitido por culpa recíproca, aí o empregado saca metade e o empregador saca a outra metade. Então esses 3,2% vai servir exatamente para isso. É um valor a ser pago quando o empregado doméstico for demitido. Se ele for demitido sem justa causa, ele saca tudo. Aí o empregador não vai precisar pagar aqueles 40% de multa do FGTS. Por que não vai precisar? Porque mensalmente ele já está depositando esses 3,2%. O inciso 6 é se o empregado doméstico ganhar um salário mais alto e ficar fora do limite de isenção do imposto de renda. Normalmente os empregados domésticos têm um salário baixo, então eles ficam dentro do limite de isenção do imposto de renda. Mas existem empregados domésticos que ganham um salário mais alto. Então, se eles estiverem acima do limite de isenção, o empregador doméstico vai reter o imposto de renda e vai recolher também. Aqui tem uma novidade com relação ao teúrico. Se você pega o artigo 24 da Lei 8.212, onde a alíquota da contribuição do empregador é 12%, e a base de cálculo é o salário de contribuição do empregado doméstico de presta serviço. Agora, a base de cálculo não vai ser o salário de contribuição, porque aqui no parágrafo 1º do artigo 34 diz que as contribuições, os depósitos, o imposto incidem sobre a remuneração paga devida no mês anterior a cada empregado, incluindo na remuneração a gratificação natalina. Para empregado doméstico que tem um salário baixo, isso não faz diferença, né? Porque, por exemplo, o empregado doméstico ganha R$900, a remuneração é 900, o salário de contribuição também é 900. Mas se o empregado doméstico ganhar R$5.000, a remuneração vai ser 5.000, mas o salário de contribuição vai ser R$4.663,75, que é o atual teto do regime geral de previdência social. Aí nesse caso faz uma diferença, né? Nesse caso, atualmente, o empregador recolheria 12% em R$4.663,75, no caso de uma remuneração
de 5 mil, agora ele vai recolher essas alíquotas aí sobre o valor de 5 mil, porque agora a base de cálculo é a remuneração. Bem, isso aqui não está em vigor ainda, como eu falei, isso aqui passa a vigorar a partir da competência outubro, que será recolhida até o dia 7 do mês seguinte. Agora, há algo que já está em vigor, que foi a mudança relativa ao prazo para recolher. Em relação ao prazo para recolher a contribuição previdenciária do doméstico, que era até o dia 15 do mês seguinte. Aí, desde a competência junho, foi o mês passado, e o prazo mudou. Agora, o prazo para recolher a contribuição previdenciária do empregado doméstico é até o dia 7 do mês seguinte. Isso aí já está em vigor. A competência junho, o prazo para recolher foi dia 7 desse mês. Não foi mais dia 15. Se pagou depois do dia 7, já vai pagar com multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Então, quem não recolheu até o dia 7, recolheu no dia 15, procure corrigir isso aí, porque tem que pagar a multa. Agora, o prazo para recolher é dia 7 do mês seguinte. Aqui, na verdade, o que tem aqui nesse quadro é exatamente aquela mudança que eu mostrei anteriormente. Né? Até a competência 9 de 2015 é com base no artigo 24 da Lei 8.212, a contribuição do empregador é 12% sobre o salário de contribuição. A partir da competência outubro de 2015, essas contribuições que apareceram aqui no artigo 34, na verdade só são contribuições previdenciárias patronais do inciso 2 e do inciso 3. Né? E a do inciso 1 é o valor que o empregador desconta do empregado doméstico. Aqui inciso 4 é FGTS, aqui indenização compensatória, não tem nada a ver com previdência, aqui imposto de renda. Então, na verdade, a contribuição patronal é o inciso 2 e o inciso 3. Então, resumindo, aqui nesse quadro, a partir da competência outubro de 2015, contribuição do empregador doméstico, 8% para a Seguridade Social, 0,8% ao SAT, que é a Segurança do Trabalho, e tudo incidente sobre a remuneração, não mais sobre o salário e contribuição. Até a competência 9 de 2015, artigo 24 da Lei 8.212, a contribuição do empregador doméstico é 12% sobre o salário de contribuição. Aí aqui sim, nós temos a questão da data para recolher. A Lei Complementar número 150, ela alterou aqui a Lei 8.212. Então aqui o artigo 30, inciso 5, que antes dizia que o empregador doméstico recolhia a contribuição até o dia 15, agora é até o dia 7. Isso já está em vigor. Agora, algo que o legislador se atrapalhou nessa lei complementar número 150 foi o seguinte: o objetivo aí de mudar para o dia 7 é para a contribuição previdenciária ser recolhida na mesma data do FGTS. O FGTS é recolhido até o dia 7 do mês seguinte. Agora tem um porém, né? Quando o dia 7 do mês seguinte for domingo, sábado ou feriado, o empregador tem que antecipar o recolhimento. E essa parte aí, o legislador da Lei Complementar número 150, eu acho que ele esqueceu de alterar. Porque aqui, se você pegar o parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 8.212, continua do jeito que estava. Se não houver expediente bancário nas datas indicadas, aí aqui, nos incisos 2 e 5, o 5 é que está dizendo que até o dia 7 do mês seguinte. O recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior. Então, ele percebe que ele quis estabelecer a mesma regra do FGTS, mas ele esqueceu disso aí. Bem, a gente não tem culpa de ter esquecido. Então, por exemplo, você que está se preparando para concurso público, se isso aqui cair na prova, se no dia 7 do mês seguinte não houver expediente bancário, aqui o inciso 1 do parágrafo 2º continua sem alteração. Então, o contribuinte pode deixar para pagar no dia útil imediatamente posterior.
E eu imagino que o legislador da lei complementar número 150 esqueceu de alterar essa parte, mas é a lei. Então, prazo para recolher a contribuição é esse aqui. Vamos lá. Medida provisória número 676, que ainda está tramitando no Congresso Nacional, ainda não foi convertida em lei. Ela traz uma faculdade relativa ao fator previdenciário. Ou seja, aquele segurado que se aposenta por tempo de contribuição, ele pode optar pela não aplicação do fator previdenciário. Bem, essa novela aqui sobre o fator previdenciário aconteceu o seguinte: quando a medida provisória número 664 estava tramitando no Congresso Nacional, o deputado Arnaldo Faria de Sá, ele apresentou uma emenda, a emenda conhecida como regra 8595. É exatamente para dar essa opção ao segurado que vai se aposentar por tempo de contribuição, para ele não ter o fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria. Mas era simplesmente 85,95, ou seja, se eu somar para homem, se eu somar o tempo de contribuição com a idade e der 95, eu posso me aposentar por tempo de contribuição sem aplicar o fator previdenciário. Para a mulher, se eu somar o tempo de contribuição com a idade e der no mínimo 85, a mulher pode se aposentar sem aplicar o fator previdenciário. A emenda que foi aprovada no Congresso Nacional era essa, mas a presidenta Dilma vetou a emenda. Ela vetou e logo em seguida encaminhou essa medida provisória 676 para o Congresso Nacional, que é parecida, mas qual é a diferença? A diferença é que 85,95 vai ser até 31 de dezembro de 2016. Para quem está se aposentando hoje por tempo de contribuição, ou se aposentar até o dia 31 de dezembro de 2016, se pegar o tempo de contribuição com a idade, como por exemplo, uma mulher que tem 30 anos de contribuição, se ela tiver 55 de idade, 30 com 55 dá igual a 85, não é isso? Então essa mulher hoje pode se aposentar por tempo de contribuição sem aplicar o fator previdenciário. Poderia ser, por exemplo, assim, 31 anos de contribuição e 54 de idade, né? 31 mais 54, 85, isso para a mulher. Aí hoje ela pode se aposentar por tempo de contribuição. Agora só que em 1º de janeiro de 2017, aí não vai ser mais só 85, 95, aí já muda para 96, 86. A soma do tempo de contribuição com a idade, para homem vai ter que dar 96 a partir de 1º de janeiro de 2017 e para a mulher 86. Aí aqui, ó, a partir de 1º de janeiro de 2019, ela aumenta para 97, 87. A partir de 1º de janeiro de 2020, aumenta para 98, 88. Até chegar aqui, ó, a partir de 1º de janeiro de 2022, aí passa a ser 190. Olha, esse 190 aí não representa vantagem nenhuma para o segurado. Sabe por quê? Se você pegar a fórmula do fator previdenciário, a fórmula do fator previdenciário tem esse troço meio aí. Mas se você pegar um segurado sexo masculino, que a soma da idade com o tempo de contribuição dele é igual a 100, se você aplicar nessa fórmula aí, o resultado vai dar um número maior que 1. E quando o fator previdenciário é maior que 1, ele é vantajoso. E como é que calcula a aposentadoria por tempo de contribuição? É a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Então, primeiro eu faço uma média aritmética e depois eu multiplico essa média aritmética pelo fator previdenciário. Se esse fator previdenciário é maior que 1, o fator previdenciário vai me ajudar, vai aumentar o valor da minha aposentadoria. O fator previdenciário reduz o valor da aposentadoria quando ele é menor que 1. E com esses 96 aí que aparece a partir de 2022, isso aí você pode fazer o cálculo do fator previdenciário. Pega uma pessoa um homem, e somando o tempo de contribuição com a idade é 100, aí aplica o resto dos dados dele nessa fórmula do fator previdenciário, com
absolutamente nada ao segurado. Hoje, com 85, 95, sim, favorece. Favorece. Porque se você pegar uma segurada do sexo feminino e você somar o tempo de contribuição dela com a idade e der apenas 85, aí se você pegar os demais dados dela e jogar aqui na fórmula do fator previdenciário, com certeza o resultado vai dar menor que 1. Aí quando dá menor que 1, o fator previdenciário reduz o valor da aposentadoria. Mas se ele chega a ser 100 para homem ou 90 para mulher, o fator previdenciário passa a ser melhor até por essa regra. Então, a partir de 2022, essa regra, na verdade, não vai ajudar em absolutamente nada ao segurado. Ela vai ajudar nesses primeiros anos, em que essa somatória ainda é pequena, né? 85, 95, 86, 96, mas quando chegar a 190, praticamente não ajuda em absolutamente nada ao segurado. Então essa é a mudança aí da medida provisória número 676, que traz, agora, detalhe importante, né? Para a pessoa ter o direito de não aplicar o fator previdenciário, além desses somatórios, obviamente ele vai ter que ter o tempo de contribuição mínima. E para uma pessoa se aposentar por tempo de contribuição, tem que ter homem, 35 anos de contribuição, mulher 30. Então, porque às vezes, por exemplo, você poderia pegar assim, para uma mulher, 29 com 56, ali 85, mas ela não pode se aposentar, porque só tem 29 anos de contribuição e tem que ter pelo menos 30. Então, o tempo de contribuição mínimo tem que ter sempre, para se aposentar por tempo de contribuição. Bem, aqui uma mudança que veio da medida provisória número 664, que foi convertido na lei 13.135, mudou, tem alguma diferença com relação ao texto original da medida provisória número 664, mas a ideia continua a mesma. O que é? É a pensão por morte, que antes, para cônjuge ou companheiro, a pensão por morte antes era vitalícia. O segurado faleceu, deixou uma pensão por morte para sua esposa, que agora é uma viúva. Ela iria receber essa pensão por morte de forma vitalícia, ou seja, até o dia que ela morresse. A pensão dela ela só ia deixar de receber no dia que ela morresse. Agora não é mais assim. Agora a pensão por morte deixada, que o segurado que morreu deixa para o seu cônjuge ou para o seu companheiro, agora ela tem prazo de vencimento, ela é por tempo determinado. Então as regras estão aqui no artigo 77, parágrafo 2º da lei número 8.213, e com relação ao cônjuge e companheiro, no inciso 5 desse dispositivo. Então, inicialmente, se o cônjuge ou companheiro que vai receber a pensão por morte, se ele for inválido ou com deficiência, ele vai, enquanto permanecer inválido ou com deficiência, ele continua recebendo. Agora é interessante você ver as outras alíneas. A pensão por morte do cônjuge ou companheiro cessa em 4 meses. Se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciada em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Então, por exemplo, uma mulher casou com um segurado da Previdência Social. Aí, 1 ano e 11 meses depois que ela se casou com ele, o segurado veio a falecer. Teve um ataque do coração e morreu. Essa viúva vai receber pensão por morte? Sim, vai. Mas por quanto tempo ela vai receber pensão por morte? Só por 4 meses. Depois de 4 meses, cessa a pensão dela. Agora, se ela, viúva, se ela for inválida, aí ela continua recebendo enquanto durar a
sua invalidez, ou então se ela, a viúva, for uma pessoa com deficiência, ela continua recebendo enquanto estiver nessa condição. Mas se ela for uma pessoa saudável, ela vai receber a pensão só por 4 meses. Isso se aplica para quem tem um período menor do que 2 anos de casamento ou união estável, ou então mesmo pessoas que já têm mais de 2 anos de casados, mas o segurado que faleceu tinha menos de 18 contribuições para a Previdência. O segurado, caso já é casado há muito tempo, mas só faz 17 meses que ele contribui para a Previdência. Só 17 meses. Aí ele veio a falecer. A sua viúva vai receber pensão por morte? Sim, vai, mas só por 4 meses. Só por 4 meses que ela vai receber. Agora, essa linha B, ela não será aplicada se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa, ou de doença profissional ou do trabalho. E na verdade, a doença profissional ou do trabalho é um acidente, é considerado acidente de trabalho. As chamadas doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho. Então, se esse segurado que só tinha 17 contribuições, ou que tinha menos de 2 anos de casado, se ele faleceu porque sofreu um acidente de trabalho, por exemplo, aí não se aplica só esses 4 meses. Mas se não foi decorrente de acidente e tinha menos de 2 anos de casado, ou ele tinha menos de 18 contribuições, aí a sua viúva vai receber a pensão por apenas 4 meses. Bem, aí agora vamos tratar daquele segurado que já tem mais de 18 contribuições, ou que já tenha mais de 2 anos de casado. Transcorridos os seguintes períodos, se o óbito ocorrer depois de invertidas 18 contribuições e pelo menos 2 anos após o início do casamento. Essa linha anterior era para quem tinha menos de 18 contribuições e menos de 18 anos de casado. Agora vamos ver para aquele cônjuge em que o segurado faleceu e que ele, tanto já, o segurado que faleceu já tinha mais de 18 contribuições e já tinha mais de 2 anos de casado. Aí a regra é a seguinte: vai depender da idade do cônjuge ou companheiro que vai receber a pensão. Se a viúva, por exemplo, imagina que quem morreu foi o segurado. Aí na data que o segurado morreu, a viúva tinha menos de 21 anos de idade, né? O segurado casou com uma jovenzinha com menos de 21 anos de idade, tal. Bem,